Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário dessa Casa Legislativa e visitantes que sempre nos honram com sua presença. Solicito à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmir Schneiders. Presente. Laírton Hahn. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzy. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 16 de março de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 168 de 2020, da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de março de 2020. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura do projeto de lei número 007 de 2020 do Poder Executivo. Leitura do ofício GP número 023 de 2020 e discussão e votação da solicitação de apreciação do projeto de lei número 007 de 2020 em regime de urgência. Leitura do projeto de lei número 008 de 2020 do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020, leitura e apreciação do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei complementar número 002 de 2020 em regime de urgência. Leitura e apreciação do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei número 004 de 2020 em regime de urgência. Leitura e apreciação do requerimento de informações número 01 de 2020, de autoria da vereadora Irmir Schneiders. No grande expediente temos inscritos os vereadores, por ordem alfabética, Fernando Ott, com assunto Coronavírus, área industrial, via paralela e decreto de situação de emergência. Laírton Hahn, estiagem, período de afastamento. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 02 de 2020 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 004 de 2020 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 006 de 2020 do Poder Executivo. Na explicação pessoal, temos escrito o vereador Noiri Cosman com assunto festividades. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 168 de 2020, da 6ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 9 de março de 2020. Peço a dispensa da ata da leitura, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 168 de 2020, da 6ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloca a ata número 168 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 22 de 2020, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 16 de março de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Segundo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento, colaboração, com
com organização da sociedade civil do município de Porã do Oeste e da outras providências. Sem mais, para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito municipal. Ofício GP número 21 de 2020, Porã do Oeste, Santa Catarina, 11 de março de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito, através deste e com base na justificativa que segue, única votação para o projeto de lei complementar 002 de 2020, que dispõe sobre número de vagas e carga horária em cargo que especifica, previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 013 de 1997 e da outras providências. Justifica-se o pedido de votação única em razão de que o município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, possui data já definida, 9 de maio de 2020, para a realização de novo concurso público, a ser organizado em parceria com a MEOSC. Diante da impossibilidade de alteração da data da realização do concurso público acima referida, visto já estar previamente agendado com a MEOSC, que não tem disponibilidade de outra data, a municipalidade intenta contemplar no concurso a ser realizado todas as vagas existentes com deficiência de servidores, para evitar qualquer prejuízo na prestação de serviços públicos à população. Entre estas, objetiva-se incluir o de profissional contabilista. Para que o concurso público possa ser realizado no dia agendado, o edital precisa ser devidamente publicado, impreterivelmente até o dia 17 de março de 2020, para que todas as etapas previstas no edital possam ser observadas, inscrição, isenções, recursos, etc., justificando assim a presente solicitação. Sem mais, para o momento, renovamos protesto de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Câmara Municipal de Vereadores. Ato da Mesa Diretora número 1 de 2020, de 16 de março de 2020. Dispõe sobre as regras e procedimentos temporários para fim de prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19, no âmbito do Poder Legislativo de Porã do Oeste, Santa Catarina. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 84, inciso 2º, do Regimento Interno da Casa Legislativa, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo vírus Covid-19, considerando a portaria número 188 GMMS, de 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 2019, considerando que, no dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia e infecção humana pelo vírus Covid-19, considerando que essa pandemia possui transmissão rápida entre pessoas, normalmente em aglomerações de pessoas, considerando a imperiosa necessidade de estabelecer regras e procedimentos temporários para fins de prevenção à infecção e à propagação de vírus Covid-19 no âmbito da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, considerando que essa pandemia possui transmissão rápida entre pessoas,
normalmente em aglomerações de pessoas, considerando que medidas semelhantes foram adotadas pelo Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa de Santa Catarina e órgãos públicos da região e, considerando a necessidade de se manter as atividades legislativas e a representação da sociedade iporã-oestina, resolve. Artigo 1º. Este ato da mesa dispõe sobre regras de procedimentos temporários para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19 no âmbito da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Parágrafo único. As medidas de que trata este ato vigorarão até decisão em sentido diverso. Artigo 2º. O acesso às dependências da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, fica restrito aos agentes políticos e servidores públicos do Poder Legislativo, autoridades nacionais, estaduais e municipais, profissionais de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições do âmbito nacional, estadual ou municipal. Parágrafo único. Fica vedado o acesso de pessoas que apresentarem febre ou sintomas respiratórios, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, considerados casos suspeitos de infecção pelo Covid-19. Artigo 3º. Fica suspensa a realização de eventos coletivos nas dependências da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Artigo 4º. Fica suspensa a participação popular nas atividades legislativas realizadas no plenário e nas comissões da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste. Santa Catarina, nas quais somente terão acesso os parlamentares e demais agentes públicos essenciais ao funcionamento da sessão ou reunião. Artigo 5º. Fica suspensa a realização, inclusive fora das dependências da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, de: primeira, sessões solenes e especiais; segunda, eventos de lideranças partidárias e bancadas, frentes e fóruns parlamentares; terceiro, audiências públicas, seminários, congressos, fóruns e outros programas e eventos patrocinados pelo Poder Legislativo de Porã do Oeste ou com sua parceria. Artigo 5º. Os servidores que tenham viajado para locais ou países com circulação viral sustentada no período da viagem não devem comparecer ao ambiente de trabalho e devem desempenhar suas funções, atribuições e atividades funcionais em regime de home office, execução de suas atividades a partir de casa, cujos critérios de medição serão firmados entre o servidor e o gestor de sua unidade de lotação, salvo se houver impossibilidade técnica. Artigo 6º. Os agentes políticos e servidores públicos sintomáticos em relação ao Covid-19 serão afastados administrativamente por até 14 dias, devendo seguir os protocolos de saúde pública determinada pela autoridade sanitária. Artigo 7º. Os servidores maiores de 60 anos, gestantes com filhos menores de 4 anos e aqueles portadores de doenças crônicas que compõem grupo de risco de aumento de mortalidade por Covid-19 podem optar pela execução de suas atividades remotamente através de home office. Inciso 1º. O estado de gravidez ou a condição de portador de doença crônica dependem da comprovação posterior por meio de um relatório médico. Segundo, compete ao presidente da mesa diretora autorizar o home office aos servidores que residam com pessoas que compõem grupo de risco, nos termos do caput, mediante comprovação posterior. Artigo 8º. As metas e atividades a serem desempenhadas no regime de home office previsto no artigo anterior, no caso de servidores, serão definidas pelo presidente da mesa diretora.
Inciso 1º, as situações concorrentes aos servidores que executem atividades incompatíveis com o home office podem ser relativizadas pela chefia imediata, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto. Inciso 2º, o trabalho de home office não implica em prejuízo funcional, remuneratório e previdenciário. Artigo 9º. As medidas previstas nesse ato serão revistas sempre que necessário, caso haja regressão ou evolução de situação de saúde pública. Artigo 10º. Os casos omissos serão dirimidos pela presidência da mesa diretora. Artigo 11º. As ações ou omissões que violam o disposto nesse artigo sujeitam o autor a sanções penais, cíveis, éticas e administrativas. Artigo 12º. Esse ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação. E por Oeste, Santa Catarina, 16 de março de 2020. Adriano Klein, presidente da mesa diretora, Mário Heck, vice-presidente, Irmir Schneider, primeira secretária, e Noiri João Cosman, segundo secretário. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Emi. Quero um pouquinho falar desse ato. Este ato, estamos seguindo a mesma linha dos deputados federais, senadores e da LESC. E como essa situação está se agravando e está virando uma pandemia, todas as instituições estão tomando medidas para tentar conter esta pandemia, né? Então, por isso, nossa mesa diretora se reuniu e tomou essa decisão, este ato, para até que haja regressão desta situação. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura do projeto de lei número 007 de 2020, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências. Projeto de lei número 07 de 2020, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências. O prefeito de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e aos subsídios dos agentes políticos nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal. Artigo 2º. O percentual de revisão geral anual para os servidores públicos municipais será de 3,92%, correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC, acumuladas no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, calculado sobre o respectivo vencimento e subsídio, a ser incorporado a partir de 1º de março de 2020. Artigo 3º. Os vencimentos que, mesmo com a aplicação do percentual de que trata o artigo 2º dessa lei, ficarem com valor inferior ao salário mínimo nacional, serão corrigidos até atingir o valor. Artigo 4º. Não se implica a presente lei aos membros do magistério, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, ACE, aos quais são beneficiados com a autorização do piso salarial das respectivas categorias. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-do-Oeste, 16 de março de 2020, Lúcio Malman, prefeito.
Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências em regime de urgência. A revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos é uma garantia assegurada no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Dessa forma, visa o presente projeto de lei dar cumprimento ao disposto nas legislações acima citadas, de modo a restabelecer o poder de compra dos servidores, efetuando-se a reposição de acordo com as perdas inflacionárias acumuladas nesse período. Assim, nos termos dos índices oficiais, a reposição a ser concedida restou fixada no percentual de 3,92%, a ser aplicados a todas as categorias do funcionalismo municipal do Poder Executivo, com exceção dos membros do magistério, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, os quais são beneficiados com a autorização do piso dos respectivos categorias. A alíquota de revisão reflete a inflação acumulada no período de 2019 a fevereiro de 2020, conforme fixado no Índice Nacional de Preços do Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o INPC do IBGE. O valor apresentado foi considerado justo, possível e legal para a recomposição salarial proposta, levando em consideração a situação econômica do município. Justifica-se ainda o pedido de tramitação em regime de urgência em razão das inúmeras tratativas administrativas que se fazem necessárias para que o referido percentual possa ser concedida a cada um dos servidores ainda na folha de pagamento do corrente mês. Necessário esclarecer que o setor de recursos humanos da municipalidade é composto por uma única servidora, com carga horária de 40 horas semanais, que terá a incumbência de parametrizar a reposição a todos os servidores, gerando grande carga de trabalho em curto período, de modo que, caso não seja apreciado com urgência, inúmeros serão os prejuízos e transtornos à administração pública. Estas, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são as razões que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrosa Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciada e aprovada em regime de urgência. E por ando este, 16 de março de 2020, Lúcio Malman, prefeito. Peço à secretária, a vereadora Irmira Schneider, para que faça a leitura do ofício número GP, número 023 de 2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 007 de 2020 em regime de urgência. Ofício GP número 23 de 2020, e por ando este, Santa Catarina, 16 de março de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porando Oeste, Santa Catarina. Cumprimentando-o cordialmente, foi encaminhado para apreciação, aprovação dessa Casa Legislativa em regime de urgência especial, o projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. No entanto, considerando a justificativa que segue, solicitamos a apreciação e votação do referido projeto em regime de urgência. A revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais e subsídios dos agentes políticos é uma garantia assegurada no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Dessa forma, visa o presente projeto de lei dar cumprimento ao disposto nas
legislações acima citadas, de modo a restabelecer o poder de compra dos servidores, efetuando-se a reposição de acordo com as perdas inflacionárias acumuladas no período. A alíquota de revisão reflete a inflação acumulada no período de março de 2019 a fevereiro de 2020, conforme fixado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o INPC e IBGE, restando esta apurada no percentual de 3,92%. Justifica-se dessa forma o pedido de tramitação em regime de urgência, em razão dos inúmeras tratativas administrativas que se fazem necessárias para o referido percentual possa ser concedido a cada um dos servidores ainda na folha do corrente mês. Necessário esclarecer que o setor de recursos humanos da municipalidade é composto por uma única servidora, com carga horária de 40 horas semanais, que terá a incumbência de parametrizar a reposição a todos os servidores, gerando grande carga de trabalho em curto período, de modo que, caso não seja apreciado com urgência, inúmeros serão os prejuízos e transtornos à administração pública. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Sem mais para o momento, renovamos protesto de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Coloco o pedido de apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 007 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Coloco o pedido de apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 007 de 2020 em votação. A votação é nominal. Laírton Hahn. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Mário Reck. Sim. Irme Roschneiders. Sim. Noiri João Cosman. Sim. Sérgio Antônio Suzin. Sim. Mário Reck. Mário Ribeiro de Freitas. Sim. Fernando Ores. Sim. Está aprovado por unanimidade. Este projeto de lei, após receber parecer jurídico e parecer das comissões permanentes, estará incluído na ordem do dia na próxima sessão ordinária. Peço à secretária vereadora Irmira Schneiders para que faça a leitura do projeto de lei número 008 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com a organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. Projeto de lei número 008 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento no valor de até R$28 mil em favor da Associação Comercial e Industrial de Iporã do Oeste, ACIL, inscrita no CNPJ sob número 80-629-066/1000 invertido, dígito 84, com sede no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Parágrafo único. O repasse de que trata o presente artigo será realizado em até 10 parcelas mensais, contadas a partir de firmado o termo de fomento. Artigo 2º. O recurso financeiro declinado do artigo 1º dessa lei será utilizado para custear despesas relativas à realização de projeto empreendedor, no âmbito do município de Iporã do Oeste. Artigo 3º. A deliberação do recurso fica condicionado ao cumprimento do Poder Executivo Municipal dos termos da Lei nº 13.019, de 2014, no artigo 31 e artigo 32, devendo ser encaminhado ao Poder Legislativo para fiscalização e procedimentos que forem adotados pelo município.
Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá elaborar plano de trabalho, atender às regras da Lei Federal 13.019 de 2014 e prestar contas dos recursos recebidos dentro dos prazos e condições estabelecidas no termo de fomento. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E por Oeste, Santa Catarina, 16 de março de 2020. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com a organização da sociedade civil do município de Oeste e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal forma regimental. O termo de fomento a ser celebrado com a Associação Comercial e Industrial de Oeste, ACIL, objetiva a realização do projeto Empreender, no âmbito do município de Oeste, Santa Catarina. Referido projeto consiste em atrair empresas para formarem núcleos setoriais ou multissetoriais, de modo a formar grupo de empresas de um mesmo setor ou diversos setores, que se reúnem periodicamente sob a moderação de um consultor ligado à Associação Comercial e Industrial de Oeste, para discutir os problemas comuns e buscar soluções conjuntas. Visa, portanto, a implementação de diversas ações que venham ao encontro das necessidades de cada empresário ou conjunto de empresas representados pela Associação Comercial e Industrial de Oeste, Santa Catarina. Dentre os benefícios do projeto Empreender, podemos citar a promoção da capacitação de empresários e colaboradores, incentiva o associativismo, auxilia no desenvolvimento da empresa, do seu setor e da economia local. Identifica e sana os principais problemas de cada empresa, promove e troca de informações e experiências, busca inovação em cada um dos mercados, fomenta as relações comerciais entre empresas locais e estimula a busca por novos mercados, contribui para a quebra do isolamento da micro e pequena empresa. Salienta-se que, além das empresas nucleadas, o projeto Empreender irá beneficiar, por meio de suas ações, todas as empresas associadas à entidade, assim como seus colaboradores, a sociedade em geral, fomentando a economia de Oeste e fortalecendo a classe empresarial, visto que, no total, serão atendidas mais de 160 empresas, seus gestores e colaboradores. Com visto, verifica-se que o termo de fomento em questão é de extrema importância para a valorização do setor empresarial do município de Oeste, com potenciais resultados que agregam positivamente os índices de emprego e renda do município. Especificamente sobre a liberação dos recursos, entendemos devidamente justificada pelo interesse público na realização do projeto e, quanto à forma de liberação dos recursos, por se tratar de projeto de natureza singular e de realização exclusiva da Associação Comercial e Industrial de Oeste, a forma adequada para sua liberação é através de autorização legislativa municipal, nos termos que dispõe o artigo 31 do inciso 2º da Lei 13.019 de 2014. Estas, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, são as razões que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrosa Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciada e aprovada. E por Oeste, 16 de março de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo,
e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. Câmara Municipal de Vereadores, projeto de lei do Legislativo número 001 de 2020. Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo, bem como aos agentes políticos nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal, a ser incorporada a partir de março de 2020. Artigo 2º. O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos do Poder Legislativo e aos agentes políticos corresponde às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e será de 3,92%, a ser calculado sobre o respectivo vencimento e incorporado a partir do dia 1º de março de 2020. Artigo 3º. Aplica-se o mesmo percentual de revisão geral anual descrito no artigo 2º aos valores das gratificações estabelecidas no Decreto Legislativo 3 de 2015, autorizados de acordo com a Lei 1856 de 2019, de 26 de abril de 2019, a ser incorporada a partir de março de 2020. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2020. Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, 16 de março de 2020. Adriano Klein, presidente da mesa diretora, Mário Reck, vice-presidente, Irmir Rohr Schneider, secretária, Noiri João Cosman, vice-secretário. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo conceder a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e aos agentes políticos, de acordo com o índice do INPC, medido de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. A revisão geral anual é uma previsão constitucional e legal prevista nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal, bem como no artigo 70 da Lei Complementar 012, de 8 de setembro de 97, Estatuto dos Servidores Públicos, e tem como prerrogativa a recomposição das perdas inflacionárias salariais dos agentes políticos e dos servidores públicos remunerados por vencimento ou subsídio, sem, contudo, incidir em aumento real da verbal salarial. Dessa forma, diante da garantia constitucional, solicito a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Adriano Klein, presidente da mesa diretora, Mário Reck, vice-presidente, Irmir Rohr Schneider, primeira secretária, e Noiri João Cosman, segundo secretário. Esses projetos de lei, após receberem parecer jurídico, serão encaminhados às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Peço à secretária vereadora Irmir Rohr Schneider para que faça a leitura do requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei complementar número 002 de 2020 em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto: tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 002 de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman, amparados na constante do artigo 243
item B e artigo 247, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores deste município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência o projeto de lei complementar número 002 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o número de vagas e carga horária em cargo que especifica, previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 013 de 1997 e da outras providências. E por ando este, 13 de março de 2020, atenciosamente Sérgio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista o conteúdo do ofício GP número 21 de 2020, enviado ao senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 11 de março de 2020, no qual o prefeito, senhor Lúcio Malman, solicita única votação para o projeto de lei complementar número 002 de 2020, que dispõe sobre o número de vagas e carga horária em cargo que especifica, previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal 013 de 1997 e da outras providências. O prefeito municipal justifica sua solicitação por já possuir data definida para a realização do concurso público municipal, programado dia 9 de maio de 2020, em parceria com a MEOSC. Segundo o prefeito, não há possibilidade para alterar a data, pois esta já está previamente agendada junto à MEOSC. A municipalidade objetiva preencher, dadas as vagas existentes no município, com a realização deste concurso. Para que o concurso possa ser realizado na data supracitada, o edital necessita ser publicado até o dia 17 de março de 2020. Assim, senhores vereadores, senhora vereadora, considerando as motivações constantes no expediente encaminhado pelo prefeito municipal, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita a tramitação do projeto de lei complementar número 002 de 2020 em regime de urgência. Atenciosamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman. Coloco o requerimento em discussão. A palavra está livre. Coloco em votação o requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei complementar número 002 de 2020 em regime de urgência. A votação é nominal. Fernando Otto. Sim. Mário Ribeiro de Freitas. Sim. Sérgio Antônio Suzin. Sim. Noiri João Cosmo. Sim. Irmiro Schneiders. Sim. Mário Reck. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Laírton Hahn. Sim. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura do requerimento de Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei número 004 de 2020 em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto: tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 004 de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman, amparados no constante do artigo 343, item B e artigo 247, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores desse município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência o projeto de lei número 004 de 2020, que autoriza o Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Porandoeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências.
Iporã do Oeste, 13 de março de 2020. Atenciosamente, Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, tendo em vista o conteúdo do ofício 114 do 12º BBM, enviado ao senhor Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores, no dia 4 de março de 2020, no qual o comandante do 1º Grupo de Bombeiros Militar de Iporã do Oeste, Sargento Oldair Schmitz, expõe as dificuldades financeiras que a corporação enfrenta. Relata, inclusive, que as viaturas estão paradas por falta de manutenção. Se considerar que as funções do Corpo de Bombeiros estão atreladas a um serviço de prontidão e socorro, esta situação é preocupante. Segundo o comandante, a corporação está sem utilizar os recursos financeiros desde o início desse ano, por falta da realização do convênio entre a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Por estas razões, senhores vereadores, senhora vereadora, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita a tramitação do projeto de lei 004 de 2020 em regime de urgência. Atenciosamente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sérgio Antônio Suzin, Mário Ribeiro de Freitas e Círio Asman. Coloco o requerimento em discussão. A palavra está livre. Vereador Mário Ribeiro. Saúde, senhor presidente, os demais colegas e colega vereadora e os participantes dessa sessão. Na verdade, quem acompanha um pouco e já teve, já precisou o grupo de bombeiros da nossa cidade, sabe a importância que eles são, né? E eles estão com dificuldades financeiras, têm carros parados por falta de dinheiro. Então, a nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, achou muito importante nós aprovar esse projeto, que a Prefeitura possa repassar financeiro para essa nossa entidade, que esse é o Corpo de Bombeiros do nosso município. Obrigado. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Saúde o presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa e público que nos honra com a sua presença. Também sou favorável à votação em regime de urgência desse projeto, só que o que me estranha é por que não mandar antes. Se é tão urgente, tão necessário, como outro projeto também que aprovamos, sabíamos dessa deficiência, precisa ser votado logo, então que o poder da Prefeitura lá encaminha, tenha mais agilidade e manda os projetos com mais antecedência para a nossa casa, para a gente poder ter mais tempo para discutir, se aprofundar no assunto e assim ter um voto mais seguro e não em única votação. Mas sou favorável, sim, a esse termo. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em votação o requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do projeto de lei número 004 de 2020, em regime de urgência. A votação é nominal. Laírton Hahn. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Mário Heck. Sim. Irmir Schneider. Sim. Noiri João Cosmo. Sim. Sérgio Antônio Suzin. Sim. Mário Ribeiro de Freitas. Sim. Fernando Ora. Sim. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar número 02 e o projeto de lei número 04 de 2020 estarão na ordem do dia desta sessão em regime de urgência. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura do requerimento de informações número 01 de 2020 de sua autoria. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento de informação número 1 de 2020. Irmir Schneider, vereadora integrante dessa Casa Legislativa, com supêndio na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9º,
do parágrafo 2º, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno dessa Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, requer que digne Vossa Excelência encaminhar expediente ao senhor Lúcio Malman, digníssimo prefeito municipal do município de Porã do Oeste. Resposta para as seguintes questões. Primeira, quantos conjuntos de lâmpadas de LED foram instaladas no município durante a atual gestão? Nessa questão, solicita-se o envio da cópia dos referidos empenhos. Segundo, quais locais e ruas foram contempladas com a instalação das lâmpadas de LED? Terceiro, qual foi o critério adotado para a seleção e escolha dos locais em que foram instalados os conjuntos de lâmpadas LED? Quarto, que destino foi dado às lâmpadas retiradas e substituídas pelas de LED? Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas, na oportunidade manifestamos nossas estimas e distintas considerações. E Porã do Oeste, 9 de março de 2020, Irmir Schneider, vereadora. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadora, nos últimos anos foram inúmeros os anúncios por parte do Executivo Municipal em entrevistas fornecidas para a rádio local, dando conta da compra e instalação de conjuntos de lâmpadas de LED. Também aqui na Câmara de Vereadores, a tribuna diversas vezes foi usada para anunciar e enaltecer o feito. Agora, recentemente, a tribuna da Câmara foi usada para anunciar a compra de mais de 200 lâmpadas e, juntamente com essa informação, se divulgou alguns locais e ruas que devem ser contempladas com a instalação das lâmpadas. Muitos munícipes questionam a necessidade dessa instalação e os locais e ruas que foram contempladas. Nesse sentido, senhores vereadores, faço esse pedido de informação, a fim de compreender melhor a situação e obter resposta aos inúmeros questionamentos recebidos em relação a esta questão. Por fim, peço apoio dos nobres colegas para a aprovação desse requerimento. Atenciosamente, Irmir Schneider, vereadora. Coloco o requerimento de informações em discussão. A palavra está livre. Vereador Fernando. Senhor presidente, acho válido o pedido de informações em questão das lâmpadas de LED, no qual a vereadora justifica aqui. Até eu mesmo usei a tribuna para falar dessas lâmpadas. Agora, quando eu vejo que em sua justificativa ela comenta que muitos munícipes questionam a necessidade da instalação e os locais em que as ruas, então, essas foram contempladas, eu acho estranho, porque a gente sabe, em visitas que a gente faz e com a população em si que a gente conversa, a expectativa é que cada munícipe possa receber na sua rua essa lâmpada de LED. Então, em muitos grupos, em redes sociais, a gente fala, inclusive até na rede de vizinhos, que é um grupo da Polícia Militar, onde moradores receberam essas lâmpadas de LED, acabam elogiando e principalmente até o serviço da polícia, no bombeiro, na questão da segurança dessa rua. Então, tudo isso influencia. Então, acho estranho os munícipes questionarem a necessidade dessa instalação. Mas sou sim a favor ao requerimento de informações, vereador, é o direito de cada um, e seria isto. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Sim. Então, saúdo novamente os colegas vereadores e público que nos honra. E talvez o colega vereador Fernando não ficou bem claro a minha pergunta aqui, não me fiz entender quanto à pergunta, mas o questionamento é louvável, é favorável, é bom a instalação de lâmpadas de LED, tanto que todos querem, todas as ruas querem ser contempladas, toda a população está pedindo, como é que vai, quando que nós vamos chegar na vez?
Então, é nesse sentido, e não em nenhum momento de dizer que isso não é bom ou que isso não é necessário. Então, nesse sentido que houve esse questionamento. E, no mais, eu acho que está bem clara a mensagem justificativa para a gente também poder informar a pessoa quando ela nos pergunta, a gente poder dizer claramente como aconteceu, de que forma aconteceu, o valor investido, a previsão de até quando mais ruas vão ser contempladas e o que foi feito, porque muitas pessoas perguntaram, mas estava funcionando as lâmpadas que estavam ali? Sim, a gente sabia que estavam funcionando, mas o destino eu não sei. Então, por isso, a gente fez esse pedido de informação que, no meu entender, é super tranquilo e eu acho que merece uma atenção para uma resposta boa para evitar maiores falações na cidade. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em votação o requerimento de informações número 01 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O requerimento de informações será encaminhado ao Executivo. Passamos para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Fernando Ott, com assunto Coronavírus, área industrial, via paralela, decreto de situação e emergência. Quero saudar o presidente, colegas vereadores, munícipes que sempre nos honram, ao diretor da Indústria e Comércio, representando a Associação Comercial, Valdoir Heisler, que hoje deu entrada de um projeto tão importante para essa entidade aqui nesta casa, também o professor Sebastião Frois. O que me traz dessa tribuna hoje é falar da preocupação e dos cuidados que nós devemos ter em questão do coronavírus. A gente sabe que é uma doença que aqui em Iporã do Oeste não se manifestou ainda, mas em nível nacional e regional acaba sendo bem assustador. A gente vê que vários decretos para conter a disseminação desse coronavírus já foram emitidos e gostaria então que também a população prestassem atenção a esses cuidados básicos. Até então, na questão de cumprimentar as pessoas com um aperto de mão, um abraço. Se possível, não fazer viagem, se alguém tem viagem, alguma coisa marcada, que não faça alguma viagem, principalmente para as áreas de risco. Também a questão do chimarrão, sei que muitos às vezes não levam em consideração, mas é costume nosso da região aqui, você cumprimentar uma pessoa que vem de outra região, ou até a questão do chimarrão, então, que não seja tão compartilhado. A questão de lavar as mãos com água e sabão, a utilização do álcool gel, são todas as medidas que são extremamente importantes. E também a questão da aglomeração de pessoas. E quando tem alguma aglomeração, então que as pessoas mantenham ou tentem estar e manter este ambiente ventilado. Pode representar alguma coisa não tão importante, mas agora no final de semana estive acompanhando as notícias e hoje também da região toda nacional, a questão da CBF já cancelando os jogos, campeonatos, até os campeonatos regionais também estão todos eles sendo cancelados devido a essa questão. Vejo aqui que também hoje à tarde a ALESC divulgou uma nota, Assembleia Legislativa então, cancelando todas as sessões ordinárias desta semana. Então é alguma coisa que não é brincadeira. Temos as universidades aqui, a UCEF acabou de divulgar uma nota, estive acompanhando que as aulas presenciais a partir de hoje até o dia 29 serão todas elas de forma online. A UNUESC também hoje à tarde divulgou para os seus alunos que a partir de amanhã, dia 17 até o dia 31, então estão canceladas as aulas. Temos o rodeio em São Miguel, que também já foi cancelado, que é agora no próximo final de semana.
O Ministério Público também emitiu uma nota cancelando todos os atendimentos presenciais ao público em todas as promotorias de justiça do Estado. Então, todo esse atendimento vai ser feito, então, por telefone ou através da ouvidoria. Gostaria de parabenizar aqui a mesa diretora, através do seu assessor jurídico também, pelo ato que a mesa acabou de divulgar antes das questões que serão adotadas aqui nesta Câmara também para evitar a questão dessa contaminação. Então, peço a colaboração de todos que se atenham a esses detalhes, pois a saúde é muito importante. Então, hoje não temos o problema aqui, mas a gente sabe que as pessoas acabam transitando, viajando. Então, se alguém tiver algum problema, alguma tosse ou sentir algum sintoma, que essa pessoa acabe ficando mais resguardada e não saindo em público. Falar um pouquinho, parabenizar toda a administração municipal em geral. Iporã do Oeste vem dando exemplo de crescimento para muitos municípios. Nitidamente a gente nota esse crescimento. Na semana passada estive visitando algumas empresas ali na área industrial Três Pinheiros e o trabalho que vem sendo feito naquele local, principalmente na questão dos acessos. Então, as empresas se sentem mais valorizadas com isso, tendo um acesso melhor e dando uma visibilidade melhor para essas empresas. Além disso, vários lotes que estão sendo preparados já estão prontos para receber novas empresas que logo, logo vão estar se instalando naqueles locais. Uma das exigências que foi feito pelo DEINFRA para autorização da alteração daqueles acessos foi que se fizesse essa via lateral, junto à SC 163, SCT, que agora, nos últimos dias, foi assinado, então, pelo governador o termo de federalização. Essa pista lateral que está sendo feita, uma das exigências também, até na sessão passada o vereador Darcy questionou a questão do desnível. Essa questão do desnível é uma exigência do DEINFRA pelo motivo de dificultar o acesso para a rodovia. Essa via lateral, ela está sendo feita para trânsito de máquinas agrícolas. Então, depois dessa via pronta, cascalhada, quando tiver uma máquina trafegando nesse perímetro no asfalto, ela vai ser multada e vai ser guinchada pela polícia. Já é a orientação, então, tanto do DEINFRA e da polícia. Então, isso vai evitar também muitos acidentes, principalmente nesse trecho, que é um trecho de bastante movimento aqui no nosso município. Então, esse desnível que tem, se a máquina agrícola estiver transitando nessa via paralela, ela só vai poder atravessar o asfalto ou sair no ponto que precisa, aonde que tem o acesso, somente onde é que tem as entradas. Então, essa exigência ela vem para evitar qualquer outro acidente. Podemos aqui imaginar a máquina, com certeza no asfalto ela consegue andar mais fácil do que na via lateral. Então, quando ela vê que não vem carro atrás, ela fica andando no asfalto. E no momento que vem um carro, ela pode sair fora. Então, isso também pode estar indo e voltando, isso acaba prejudicando. Então, uma das coisas, então, por ter esse desnível é justamente pela questão de segurança. Quero também falar aqui sobre a questão da orientação para declarar, então, foi essa semana, agora ainda nas últimas horas, o Grupo de Defesa Civil do município aqui estava reunida para avaliar, então, essa emissão do decreto de situação de emergência. Conforme essa orientação da Coordenadoria Regional de Proteção da Defesa Civil de São Miguel do Oeste, eles emitiram, então, um documento orientando a maneira e o que precisaria, então, para fazer este decreto de situação de emergência, considerando a falta de água de consumo humano e também para os animais aqui no nosso município. Então, assim, além dessa orientação aqui, para você poder decretar o estado de emergência,
você tem que cumprir alguns requisitos. E o principal desses requisitos, então, é atender são 3 obrigações que têm que ser atendidas. E essas avaliações dessas obrigações aqui no município estão sendo levantadas. Então, eu acredito que amanhã, mais tardar quarta-feira, então estarão com tudo para poder fazer, então, também esse decreto de situação de emergência. Hoje à tarde, conversando com o prefeito também, em relação a este decreto, também foi solicitado, através da Casan, um documento dizendo, então, qual seria hoje a estimativa da Casan para os próximos dias. Para finalizar, então, foi pedido que se fizesse um racionamento e, na última semana, a população acabou gastando mais água do que nos últimos dias. Então, também esse bombeamento está sendo intercalado de hora em hora. Quem pode acompanhar, os rios estão praticamente secos, o Rio Pirapó, o açude também lá está contaminado com algas, então é bastante crítico. Peço a colaboração da população também nessa parte, na questão do racionamento de água. Seria isso, presidente. Na sequência, solicito o Laírton Hahn para uso da tribuna com assunto estiagem, período de afastamento. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa e público que se faz presente. Estive afastado por 30 dias, deixando a minha vaga de vereador para o suplente Jerônimo Kretz, no qual eu acompanhei algumas sessões dele e gostei muito da atuação dele, o seu empenho, a sua representatividade aqui na casa. Então, estava de parabéns o jeito de trabalhar da pessoa humilde do agricultor Jerônimo Kretz. Aproveitei esse período para fazer visitas às comunidades, ver o estado das nossas estradas, conversando muito com a população e vendo as dificuldades que foram se agravando, principalmente praticamente nesses últimos 10 dias, em relação à estiagem. Temos hoje muitos lugares, problemas nas estradas, onde as estradas estão realmente se gastando muito rápido, com muito cascalho solto. Então, a equipe do TTO encostou as patrolas na última semana, não está mais patrolando a estrada, só em lugar onde está sendo cascalhado as patrolas estão sendo usadas. Então, teve pessoas que diziam, mas está para molhar, mas hoje todo mundo entende que não temos mais água para molhar a estrada para fazer o cascalhamento. Nesse sentido, também conversei com o Milton o que o TTO está colocando à disposição dos agricultores. Hoje foi arrumada a 3ª caçamba para puxar água com 3 caçambas. Então, já tinha 2, hoje estão aprontando para puxar com 3. Tem 2 retros, uma principalmente que está direto, abrindo poços no interior que o pessoal está solicitando. E por infelicidade, por decepção, 80% desses poços que estão sendo abertos não tem água. Então, a máquina é deslugada, às vezes, de uma ponta do outro do município, assim que vem os pedidos, e poucos poços que estão sendo abertos ou reabertos estão dando água. Então, é uma notícia muito decepcionante, tanto pelo custo da operação, como para o agricultor que se frustra e não consegue a água que ele deseja na sua propriedade. Então, vejo assim a preocupação com as águas comunitárias do nosso município. Estive no sábado visitando a comunidade da Taipa Alta. Lá eles têm sérios problemas de água. A associação de água deles está com problemas. Eles não conseguem reativar financeiramente aquela entidade para comprar as bombas novas, 2 bombas queimadas, envolve um valor de 20 e 30 mil reais. Então, a comunidade depende muito dessa água e hoje eles têm um poço artesiano, só que não tem recurso financeiro para conseguir tirar essa água do poço. Então, eu acredito assim que esse decreto de emergência visa ajudar daqui a pouco o nosso município a buscar recursos para resolver problemas assim pontuais, que nem a da água. Vai ajudar os nossos agricultores com questões financeiras, financiamentos, até seguros, que estão ainda na janela de plantio da safrinha. Então, eu acredito assim que isso possa colaborar com o nosso município. Mas, no demais, eu acredito assim que cabe a cada um de nós, a cada cidadão, que nem o vereador Fernando colocou, poupar a água, preservar a água que nós temos na superfície.
A gente vê hoje, na última semana, encontrei 3 empresas de fora furando poço artesiano aqui no nosso município. Também é uma situação preocupante, que é o último recurso que o agricultor faz, e é muito frustrante furar poços de 200, 300, 400 metros e não dar água, com um custo alto, e muitas vezes aquele buraco ele é tapado só em cima, mas ele corre o risco de, nessas infiltrações, depois contaminar a água do subsolo. Então tem que ter muito cuidado onde que fura esses poços e do jeito que vão manter depois esses buracos abertos, que às vezes está a 1000 litros hora, nem isso, e o pessoal não ocupa o poço e deixa assim meio abandonado, né? Então, essas situações hoje tem que ser com licença ambiental e tudo, mas mesmo assim o pessoal não tem o devido cuidado. Agradeço o espaço e obrigado. Na sequência, vamos para a ordem do dia. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 002 de 2020, que dispõe sobre o número de vagas e carga horária em cargo que especifica, previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 013 de 1997 e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Sérgio. Saúdo o presidente desta casa, a mesa diretora, os funcionários, demais vereadores e o povo aqui presente. Sobre o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 002/2020, que dispõe sobre o número de vagas e carga horária em cargo que especifica previsto no anexo 1 da Lei Complementar Municipal 013 de 1997 e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador. Primeiro, relatório. Trata-se do projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo Municipal, que solicita autorização da Câmara de Vereadores para uma vaga para o cargo de contador, totalizando 2 vagas. Carga horária 20, 30, 40 horas semanais. Altera os anexos do grupo no qual se enquadra a vaga, ajustando as tabelas como a vaga criada. O projeto de lei vem acompanhado com um anexo que explica o impacto financeiro da contratação e a situação atual em relação aos gastos com o pessoal. O projeto de lei foi protocolado nesta Casa Legislativa no dia 14 de fevereiro de 2020 e lido na sessão no dia 17 de fevereiro de 2020. Seguiu para análise jurídica, depois analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e agora encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação. É o relatório. 2. Parecer. A. Das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emenda ao projeto de lei complementar do Executivo número 002/2020. B. Da análise do mérito. Considerando que uma contabilidade pública eficiente e atuante pode auxiliar o gestor público e otimizar os recursos financeiros disponíveis em caixa para dar andamento aos programas do governo com agilidade, transparência e segurança financeira. Considerando que a contabilidade pode contribuir através de sua atuação e controle para os municípios se tornarem cada vez mais autossustentáveis, os municípios precisam investir e inovar para oportunizar uma gestão pública eficiente. Considerando o exposto do anexo 1 do projeto de lei complementar número 002 de 2020, na declaração do ordenador de despesa, que declara que existem recursos para realizar gasto, cuja despesa do exercício 2020 correrão por conta da dotação orçamentária contida nas ações previstas na Lei Orçamentária Anual e LDO, considerando, sobretudo, o exposto da justificativa do projeto de lei que argumenta a necessidade da criação do cargo de contratação do profissional. 3. Conclusão. Após a análise do projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 002/2020, considerando o exposto do parecer jurídico e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o notório da análise do mérito, nosso parecer é favorável à tramitação do projeto de lei em plenário. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste,
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2020. Mário Rec, vereador presidente. Sérgio Antônio Suzin, vereador vice-presidente e relator. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. O que está em discussão é o projeto de lei número 2, que pede autorização para aumentar o quadro de funcionários efetivos do município, especificamente a profissão, o nível de contador. Então, atualmente, a nossa prefeitura tem uma vaga só de contador, e eu tenho aqui o salário dessa contadora, da competência de fevereiro de 2020, o salário dessa contadora é de R$ 11.117,73. Então, ela ganha uma gratificação de confiança do prefeito de R$ 4.307,02. Então, isso é um valor bastante expressivo, uma vez que eu vejo a necessidade da gente estar contratando mais uma pessoa para auxiliar. Ela ganha essa gratificação, mas, afinal, ela é uma pessoa só para fazer gerar toda essa máquina. A gente sabe que o nosso município tem uma receita corrente líquida de mais de 31 milhões por ano, então a gente sabe que isso tem muito trabalho para ser feito, e contratar mais uma pessoa que ajude, que auxilia, e dinheiro a gente sabe que tem, e talvez contratando mais uma pessoa a gente tenha mais efetividade ainda em muitos projetos e trabalhos. Então, sou favorável a abrir essa vaga para mais uma contadora, sendo que o salário inicial dessa nova pessoa a passar no concurso, então, a proposta veio anexada aqui com abono, salário, todas as despesas inclusas, o salário dela seria de R$ 4.849,14. Então, o salário inicial dessa nova pessoa que viria a ajudar seria um pouco mais do que a gratificação que a atual contadora está recebendo. Então, sou favorável à tramitação desse projeto. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 002 de 2020. A votação é nominal. Vereador Fernando Otto? Sim. Vereador Mário Ribeiro de Freitas? Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin? Sim. Vereador Noiri João Cosman? Sim. Vereadora Irmi Roschneider? Sim. Vereador Mário Reg? Sim. Vereador Darcy José de Souza? Sim. Vereador Laírton Hahn? Sim. Como esse projeto de lei é um projeto de lei complementar, segundo o nosso regimento, o presidente também vota, e o meu voto também é favorável. Então, aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei número 004 de 2020, que autoriza o município de Iporã-do-Oeste a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Acordo de Bombeiros Militar e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de lei número 004 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final desses projetos de lei serão encaminhados ao Poder Executivo para serem sancionados. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 006 de 2020, que altera a Lei Municipal número 1401, de 9 de dezembro de 2020, e dá outras providências. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, esse projeto de lei aqui apenas é uma correção, é um equívoco que aconteceu, de apenas o sobrenome, então, da rua ter sido alterado e ser escrito de forma errada. Então, essa é apenas uma correção, e acho que todos devemos ser favoráveis à tramitação a esse projeto. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 006 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse projeto de lei terá sua segunda apreciação na próxima sessão ordinária. Vamos para a explicação pessoal.
Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Noiri João Cosmo, com assunto festividades. Cumprimento o presidente, em nome dele cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários e público aqui presente. Só comentar um pouquinho das festividades do final de semana. Na sexta-feira tinha a janta da Associação da Associação das Suinicultores, né? Onde que serviram 50 jantas a menos do que o ano passado. Sei lá, um pouco a crise, um pouco a seca. Então, mas foi uma janta excelente, muito boa, um bom público. E essa janta não é só do município de Porã do Oeste. Enquadra municípios vizinhos, São João, Itapiranga, Descanso, Nápoles. Então, foi uma excelente janta. No sábado, a igreja luterana fez uma galinhada no pavilhão católico, no pavilhão evangélico, também uma excelente galinhada. A gente tem que agradecer e homenagear esse pessoal que se dedica, que trabalha, né? Num calor desse, fazer uma galinhada não é brincadeira. E no domingo, nós estivemos na comunidade do Iratim, uma comunidade pequena, são 29 membros sócios, sendo que 6 ou 7 deles não moram no Iratim, mas são sócios. Fizeram uma belíssima festa, com pouca gente, praticamente a comunidade inteira teve que se movimentar ao trabalho. Então, deixar os parabéns àquela comunidade pelo trabalho. E dizer que provavelmente outras comunidades que têm a sequência do calendário anual, infelizmente, o prefeito deve baixar um decreto para essa festividade não acontecer. E essas comunidades que vão ter essas festas, provavelmente vão perder a festividade, né? Uma, que é um meio de trazer algum pouco de recurso para essa comunidade. Tu sabe que as comunidades, todas elas, não têm dinheiro em caixa sobrando, então faz uma festinha, faz uma promoção, para juntar um dinheirinho para a comunidade continuar andando. Então, infelizmente, esse coronavírus vai chegar, está vindo devagarinho, e nós temos que se ir precavendo. E um meio de se precaver é dar uma reduzida nas festividades. Seria isso, presidente. Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos os nossos visitantes e dou por encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Só para comunicar, com o nosso ato da nossa mesa, na próxima sessão não poderá ser participado o público até que essa situação do coronavírus se volte ao normal. Boa noite a todos.